Capítulo 1187, Arma Divina da Morte. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lashuel Padrim, um membro da raça Água Celestial, estava atualmente fora da Floresta da Morte. Eles já estão lá há muito tempo. Aquele pirralho deve ter morrido. A pessoa disse com uma risada fria. No entanto, ele ainda precisava ficar aqui por mais um dia devido a pedidos. Exatamente neste momento, uma terrível intenção da morte apareceu de repente dentro da floresta que estava coberta por uma névoa da morte. Voz. 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 A névoa da morte em torno do centro da floresta começou a se mover e se transformar em um redemoinho gigante, espalhando intenção da morte em todas as direções. Esta cena obviamente atraiu todos que estavam atualmente em torno da Floresta da Morte. Essas pessoas não se atreviam a fazer nada precipitado porque tudo isso era muito assustador. Além disso, como a dimensão secreta dos ancestrais selvagens já havia se aberto por um longo tempo, algumas das forças mais fortes já haviam se reunido e se dirigido para outros lugares a fim de obter maior fortuna. Portanto, a maioria das pessoas perto da Floresta da Morte eram quase deuses, deuses verdadeiros de segundo grau e deuses verdadeiros de terceiro grau. Uma figura azul púrpura apareceu atrás de algumas rochas a 100 quilômetros de distância da Floresta da Morte. O que há com essa mudança repentina na Floresta da Morte? A pequena Ling ficou muito surpresa. Mesmo ela pensando que Zhao Feng tinha morrido depois de estar na Floresta da Morte por tanto tempo e estava pronta para voltar e contar aos outros o que aconteceu, a mudança repentina na Floresta da Morte deu a ela uma sensação estranha de que Zhao Feng poderia ainda estar vivo. No centro da Floresta da Morte, os gritos terríveis de fantasmas soaram das lacunas e falhas no selo abaixo da Pedra do Selamento Divino. A névoa da morte cobriu a Pedra do Selamento Divino e continuou a corroê-la. Ao lado, os dois membros restantes da raça Braços Dourados olhavam para Zhao Feng com medo e não sabiam o que fazer. Eles não pensaram que Zhao Feng pegaria uma carta escondida que eles nunca tinham visto no último momento e os forçaria a voltar, então enviaria Yuen para a Pedra do Selamento Divino. Eles originalmente queriam apenas encontrar alguém com boa força física, mas baixo cultivo, para que pudessem suprimir essa pessoa quando chegasse a hora. Eles não esperavam que Zhao Feng tivesse se escondido tão profundamente. O homem com escamas de dragão ao lado dele era ainda mais insondável, mas Zhao Feng parecia ser o líder. Fugir. Esse pensamento veio à tona em suas mentes. Eles definitivamente não seriam capazes de pegar a arma divina neste momento, e Zhao Feng poderia facilmente matá-los. Voz. Voz. Eles não se preocuparam mais com a erosão da névoa da morte e circularam um fio de poder divino para correr. Mestre, não vamos fazer nada sobre eles? Perguntou o dragão serpente. Eles vão morrer. Zhao Feng tinha uma expressão sem emoção, como se tudo estivesse sob seu controle. O dragão serpente não sabia o que essa frase significava, mas como Zhao Feng não se importava, ele também estava com preguiça de se importar. O mestre tem muita sorte e conseguiu encontrar essa fortuna. O dragão serpente disse com ciúme. De acordo com suas suposições, a arma divina abaixo da Pedra do Selamento Divino pode muito provavelmente ser uma arma divina de alto grau. Mesmo o dragão serpente não tinha uma arma divina tão terrível em seu auge. Zhao Feng estava apenas nos estágios de pico do reino da luz mística, mas já poderia encontrar essa fortuna. No entanto, não seria fácil usar o poder de uma arma divina tão forte, especialmente porque era maligna e perversa. Voz. Voz. Duas figuras surgiram de repente. O dragão serpente olhou e viu que era Zhao Van e Zhao Wang. Ele soube imediatamente o que Zhao Feng queria dizer um momento atrás. A dupla que acabou de fugir foi provavelmente morta por esses dois. Na realidade, antes mesmo de chegarem à Floresta da Fênix, Zhao Feng fez Zhao Van e Zhao Wang deixarem o território principal. Afinal, era extremamente perigoso para Zhao Feng agir fora de seu território, e o dragão serpente e o pequeno gato ladrão não eram suficientes. Que arma divina terrível da morte! Zhao Wang exclamou enquanto olhava para a Pedra do Selamento Divino.
Ele tinha o olho da morte e compreendeu a intenção da morte, então ele podia sentir claramente a terrível intenção da morte sob a pedra do selamento divino. Essa intenção da morte era muito superior e mais profunda do que a sua. Afaste-se e prepare-se para agir. Nós partiremos quando obtivermos a arma divina. Zhao Feng disse em um tom baixo, e todos recuaram uma certa distância. O poder do selo ao redor da pedra do selamento divino foi atingido por uma forte onda de poder. Zhao Feng e seus companheiros sentiram como se incontáveis fantasmas rugissem e tentassem escapar. Seus corações tremeram só de olhar para ela de longe. Crack! 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 Rachaduras começaram a aparecer na pedra do selamento divino e se estendiam em todas as direções. Uma onda de poder da morte pousou na pedra do selamento divino, e toda a pedra se dividiu. Este poder da morte, que parecia capaz de destruir tudo, subiu ao céu. Até o próprio ar parecia destruído. Foi uma coisa boa que Zhao Feng e os outros tivessem recuado um pouco, ou então esta onda de poder da morte os teria transformado em uma pilha de ossos. No entanto, eles sabiam que a onda de poder agora provavelmente consumiu todo o poder da arma divina. Vosh! Uma figura negra saiu do abismo escuro da morte. Onde você pensa que está indo? Zhao Feng imediatamente fez circular seu olho de Deus, e um redemoinho roxo sem fundo travou na figura negra e começou a absorver sua alma. Essa arma divina tinha consciência própria e podia se mover. Como ele tinha sua própria consciência, isso significava que o olhar do olho de Deus do Zhao Feng seria eficaz contra ele. Veng! A figura negra parou no ar e revelou sua aparência. Era um cajado negro como o breu do comprimento de um humano. Havia incontáveis palavras escritas nele, e ele exalava um vago sentimento maligno. No topo do cajado havia uma garra negra rosnando. No centro da garra havia um olho roxo semelhante ao olho da morte. Sou. Ao mesmo tempo, o dragão serpente, Zhao Wang e Zhao Van voaram em direção ao cajado. O trio imediatamente usou ataques de alma para danificar a intenção da alma do cajado negro. Veng! Este cajado negro já estava extremamente fraco, e agora estava sendo interrompido pelo olhar do olho de Deus enquanto os outros três o atacavam. Isso fez com que o cajado negro começasse a tremer. Venha! Zhao Feng aumentou o poder do olhar do olho de Deus e o sugou para a dimensão de seu olho esquerdo. Vamos! Zhao Feng disse em um tom profundo enquanto se preparava para usar o mundo espacial enevoado e partir com todos, mas ele percebeu que a habilidade de teletransporte não poderia ser usada aqui. Neste momento, a névoa da morte em torno desta área estava se dissipando e desaparecendo. Muitas pessoas estavam começando a invadir a floresta da morte. Essas pedras seladoras divinas, o olhar de Zhao Feng pousou na pedra do selamento divino que agora estava em pedaços. O valor da pedra do selamento divino completa não seria menor do que este cajado negro. Embora agora estivesse em pedaços, seu poder de selagem ainda estava lá. Foi por isso que Zhao Feng não pôde usar o poder do mundo espacial enevoado. Shua! Com um aceno de mão, Zhao Feng pegou as pedras do selamento divino. Veng Shua! No instante seguinte, Zhao Feng, Zhao Wang e o dragão serpente desapareceram com um brilho de luz prateada enquanto Zhao Van recuou para a névoa negra. No pico de uma montanha à beira do reino dos sonhos da Era Antiga, Veng Shua! As figuras de Zhao Feng e companhia apareceram quando uma luz prateada brilhou. Zhao Feng permaneceu imóvel após retornar em segurança. Seus pensamentos estavam focados em Zhao Van. Ele precisava ter certeza de que Zhao Van poderia deixar a Floresta da Morte com segurança. A razão pela qual Zhao Feng fez Zhao Van ficar lá foi porque tanto ele quanto Zhao Van precisavam aumentar sua força rapidamente. Deixar Zhao Van para trás com os outros especialistas poderia permitir que ele reunisse informações. Com as habilidades atuais de Zhao Van e a ajuda de outras raças antigas, não havia perigo em apenas reunir informações. Sua fortuna está aqui. Zhao Feng revelou um leve sorriso para Zhao Wang. Isso mesmo, com esta arma divina, minha força será capaz de aumentar dramaticamente, mesmo se eu não puder controlar seu poder agora. Zhao Wang revelou um sorriso mortal.
A personalidade e atitude de alguém mudariam dependendo de qual Dao eles cultivassem. Zhao Wang cultivava o Dao da morte, então ele parecia um soberano demoníaco frio e cruel. Zhao Feng primeiro ajudou Zhao Wang a refinar esse cajado negro. O cajado negro na dimensão do olho de Deus de Zhao Feng não podia fazer nada agora. Era como se ainda estivesse selado pela pedra do selamento divino. No entanto, no momento em que o cajado foi retirado, ele emitiu uma profunda intenção da morte e tentou escapar das mãos de Zhao Feng. Era necessário que armas divinas reconhecessem seus mestres. Esse cajado negro obviamente não queria ficar nas mãos de um fraco como Zhao Feng. Bem neste momento, Zhao Wang circulou o olho da morte e sugou o poder da morte que irradiava do cajado negro, e ele compreendeu a intenção da morte ao mesmo tempo. O cajado negro tremeu por um momento após sentir o olho da morte, então tentou escapar de Zhao Feng. Era óbvio que, embora Zhao Wang tivesse o olho da morte, o cajado negro ainda não se importava muito. Chama ocular do relâmpago da tribulação. Sem dizer mais nada, Zhao Feng liberou seu poder do relâmpago da tribulação divina e começou a bombardeá-lo. Se estivesse em sua potência máxima, este cajado negro não teria medo do relâmpago da tribulação, mas agora, ele estava muito fraco, então não poderia suportar a força dele. Zhao Feng então sugou o cajado negro de volta para a dimensão de seu olho esquerdo após uma hora preso em um impasse. Zhao Wang entrou em reclusão. Era óbvio que ele obteve benefícios ilimitados apenas interagindo com esse cajado. Quando ele estivesse mais forte, ele definitivamente seria capaz de refinar esta arma divina da morte. Zhao Feng também entrou em reclusão depois que Zhao Wang saiu. Shua. Muitos recursos apareceram na frente de Zhao Feng, incluindo recursos de cultivo dos elementos vento, relâmpago e metal. As penas do pássaro da cauda de fênix também estavam presentes. O primeiro pensamento de Zhao Feng circulou a técnica do vento e relâmpago dos 5 elementos e cultivou o metal do vento e relâmpago. O segundo de seus pensamentos usou os 5 elementos do vento e relâmpago e o poder do relâmpago da tribulação divina para refinar seu corpo sagrado do relâmpago. O terceiro de seus pensamentos foi usado para inspecionar as penas da cauda. Essas penas da cauda contêm o poder da linhagem dos pássaros da cauda de fênix. As chamas contêm a sua essência. O coração de Zhao Feng estremeceu enquanto ele inspecionava as 3 penas da cauda à sua frente. Eles eram escarlate, laranja e roxo, respectivamente. Zhao Feng descobriu que as características dessas 3 chamas eram diferentes. O fogo escarlate era caótico e destrutivo, a chama laranja era ardente como se pudesse derreter qualquer coisa, e a chama roxa continha um tipo de poder que poderia danificar a alma. Minha linhagem ancestral do sol demoníaco de sangue será capaz de atingir novas alturas se eu usar essas 3 penas da cauda para refiná-la. Essas 3 penas da cauda podiam permitir que a linhagem de Zhao Feng cresça mais forte rapidamente. Ao mesmo tempo, elas continham muitas propriedades curativas que foram de grande ajuda para o corpo e o estado de existência de Zhao